Boa tarde, queridos alunos do sexto ano. Tudo bem? Ai, pessoal, você não imagina a saudade que eu tô de cada um de vocês. Mas daqui a pouco a gente vai estar junto novamente, né? Se Deus quiser e Nossa Senhora abençoar, nós vamos estar todos juntos com saúde e em paz. Pessoal, na aula passada, ontem, né, na realidade, nós finalizamos o nosso módulo 3, certo? Hoje nós vamos iniciar, né, o nosso estudo da gramática, referente à gramática que nós tivemos lá no módulo 3, ok? Então, peguem a gramática, pessoal. Peguem a gramática de vocês. Na página 386. Gramática, página 386. Mas antes da gente utilizar a gramática, eu vou fazer aqui nesses slides uma breve abordagem do assunto que nós estudamos. Sílaba tônica e sílaba átona, né? O que quer dizer tônica? Quer dizer forte. E átona quer dizer um pouco mais fraca, certo? Nós vamos ver agora, brevemente, né? Recordar as características das sílabas tônicas e sílabas átonas que nós vimos lá no nosso módulo 3, né? Então, as sílabas, a gente já vem estudando isso desde lá do Fundamental 1, primeiro ano, segundo ano. As sílabas podem ser classificadas em 4 tipos. Elas podem ser monossílabas, são palavras que têm apenas uma sílaba. Dissílabas são palavras que têm 2 sílabas. Trissílabas são palavras que têm 3 sílabas. E polissílabas são palavras que têm 4 ou mais sílabas, ok? Mas essas palavras, né, elas recebem uma determinada tonicidade. O que é a tonicidade? É quando eu vou classificar elas em tônicas, átonas ou subtônicas, que a gente não viu as subtônicas lá no nosso módulo 3. Mas nós vamos ver aqui e vamos ver também na nossa gramática. Então, o que são as sílabas tônicas? São aquelas sílabas que a gente pronuncia, né, com mais intensidade. Quando eu digo caderno, né? Caderno, a sílaba que eu pronuncio com mais intensidade é a sílaba der. Sílaba der. Caderno. E átona é a sílaba de menor intensidade sonora. Caderno. Então, aqui nós temos o no, N-O. Mas tem aquela sílaba também que a gente pronuncia com uma intensidade intermediária, ou seja, ela não é tão forte, mas ela também não é tão fraca, não é a átona. Então, nós chamamos ela de sílaba subtônica, que é a sílaba intermediária. Ela tem intensidade entre a tônica e a átona. No caso da palavra caderno, nós temos na sílaba K a sílaba subtônica. Porque é a sílaba que tem uma intensidade de pronúncia entre a sílaba tônica e a sílaba átona. Isso nós vamos ver mais especificamente quando a gente estiver aqui estudando a gramática, certo? Classificação das palavras quanto à posição na sílaba tônica. Na língua portuguesa, quando a palavra possui 2 ou mais sílabas, a sílaba tônica pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima sílaba. Dependendo da posição, ela se classifica da posição da sílaba tônica dentro da palavra, nós podemos classificar essas palavras em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Como a gente já viu, falando novamente, lá no nosso módulo 3. Então, esses dias agora, de agora até iniciar as nossas globais,
nós vamos utilizar a gramática como uma forma de revisão dos conteúdos que nós vimos lá no módulo 3, certo? Então, dependendo da sua posição dentro da palavra, certo? Essas palavras, dependendo da posição da sílaba tônica, né? Dentro da palavra, elas podem ser classificadas em oxítona, quando a sílaba mais forte, aquela que eu pronuncio com mais intensidade, é a última, certo? Paroxítona, quando essa sílaba tônica, que é a que eu pronuncio com mais intensidade, é a penúltima. E proparoxítona, certo? Quando a sílaba que eu pronuncio com mais intensidade, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ok? Então, a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, tônica quer dizer forte. A sílaba que eu pronuncio com mais intensidade. Então, elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Oxítona é aquela palavrinha que tem como a última sílaba a mais forte, certo? Paroxítona é aquela palavrinha que tem como a sílaba tônica a penúltima, mais forte. E eu tenho a proparoxítona, a palavra onde a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Pessoal, olha o detalhe. Quando eu tenho uma palavra com mais de 3 sílabas, certo? A posição da sílaba tônica, ela não vai alterar. Ela pode ser a última mais forte, a penúltima ou a antepenúltima. As palavras que antecedem a antepenúltima, jamais elas podem ser classificadas como tônica, certo? As sílabas tônicas só podem ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. Mesmo que a palavra tenha mais de 3 sílabas, essas sílabas que ficam antes da antepenúltima sílaba não podem ser tônicas, ok? Por exemplo, aqui, olha, a palavra penúltima, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, certo? Aqui nós temos uma palavra com 4 sílabas. Essa sílaba pé, de penúltima, jamais poderia ser tônica. Então, ela só pode ser tônica a última, a penúltima ou a antepenúltima sílaba. Outro detalhe que eu já expliquei para vocês nas outras aulas, onde a gente estava vendo o módulo 3. Toda palavra proparoxítona recebe acento. Olha, nós temos aqui alguns exemplos. Sílaba é uma palavra proparoxítona, por isso é acentuada. Tônica é uma palavra proparoxítona. Por quê? Porque a antepenúltima sílaba é a mais forte, então ela é acentuada. Última é uma palavra proparoxítona. Por quê? Porque a antepenúltima sílaba é acentuada. Quando eu falo em última, penúltima e antepenúltima, pessoal, é só vocês levarem em consideração a posição da sílaba na palavra. Então, ma é a última, ti é a penúltima e u é a antepenúltima. Ok? Então, dependendo da sua posição, elas se classificam em oxítona, que a sílaba tônica é a última, paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima, e proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Estudem essa partezinha aí, pessoal.
Agora, pessoal, nós temos aquelas palavrinhas que só tem apenas uma sílaba, certo? Que são os monossílabos. Mono quer dizer um. E sílaba quer dizer uma sílaba. Ok? Esses monossílabos podem ser átonos, ou seja, eles são pronunciados tão fracamente que eles se apoiam foneticamente na palavra vizinha. Eles não têm uma autonomia dentro da palavra, dentro da frase, desculpa. Quando eu digo, estou indo ao cinema, certo? Ao, essa palavrinha ao, ela não tem autonomia. Ou seja, ela depende de outras palavras para ter um sentido dentro da frase, ok? Então, a gente tem como exemplo que, ao, me, o, e. Os monossílabos tônicos são aqueles que têm uma autonomia fonética, ou seja, não se apoiam na palavra vizinha. Eles são independentes, ou seja, eles têm uma determinada autonomia dentro da frase. Por exemplo, se eu for perguntar qual o astro celeste que brilha durante o dia, aí você vai responder Sol. Então, o Sol, ele é independente. Ele tem uma determinada autonomia dentro da frase, podendo, inclusive, ficar sozinho numa frase, com o sentido completo. Nós temos como exemplo ser, dei, mão, sol e tantos outros monossílabos tônicos, certo? Que eles são totalmente independentes, eles têm uma autonomia maior dentro da frase. Certo? Então, pessoal, agora vocês vão pegar a gramática de vocês, a gramática, certo? Na página 386. Gramática, página 386. Vamos lá, abrindo a gramática na página 386. 386. Trezentos e oitenta e seis. Trezentos e oitenta e seis. Então, pessoal, olha. Na página 386, nós temos a sílaba, que nós já estudamos agora, já estudamos no módulo, estudamos desde o Fundamental 1, Nós temos a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, como a gente já mostrou aqui, que elas podem ser monossílabas, com apenas uma sílaba, dissílabas com 2 sílabas, trissílabas com 3 sílabas, ou polissílaba. Poli quer dizer vários, sílabas. Polissílabas são palavras com 4 ou mais sílabas. E nós temos aqui no finalzinho da página 386, nós temos a acentuação tônica. Na emissão de palavras formadas de 2 ou mais sílabas, há sempre uma que se destaca por ter sonoridade mais intensa do que as outras, ou seja, é aquela que tem uma maior intensidade em relação às outras. Em função dos graus de sonoridade, as sílabas são denominadas átonas, tônicas ou subtônicas. As sílabas tônicas, como vocês podem ver aqui na gramática de vocês, na página 387. É a sílaba de maior intensidade sonora. É aquela que eu pronuncio com mais força. Por exemplo, aqui, amor. Então, amor
eu tenho como sílaba tônica a palavra mor, que eu pronuncio com mais intensidade. Belo, belo. A sílaba tônica é a sílaba B, que eu pronuncio com mais intensidade. Estúpido. Então, a sílaba tônica aqui, que eu pronuncio com mais intensidade, é a antepenúltima, é a sílaba tu. Como eu já disse, as palavras que tem na sílaba tônica antepenúltima sílaba mais forte, ela sempre é acentuada. Então, nós vemos que a sílaba tônica é aquela sílaba que é pronunciada com a maior intensidade. Mas nós temos também a sílaba átona. É a sílaba de menor intensidade sonora. Ou seja, é que eu pronuncio com menos intensidade do que a sílaba tônica. Amor. Então, mor, aqui sendo a sílaba tônica, a sílaba átona é a sílaba A. Belo. Bé é a sílaba tônica e a sílaba átona é Ló. Estúpido. Es é a sílaba átona, pi é a sílaba átona e dó é a sílaba átona, porque a tônica é tu. Pessoal, olha, só um adendo aqui para eu falar para vocês, olha. Só existe uma sílaba tônica na palavra, mas podem existir mais de uma sílaba átona, ok? A sílaba subtônica é a sílaba intermediária. A sua intensidade fica entre a da tônica e a da átona. Ou seja, ela não é a mais forte, mas também não é a mais fraca. A intensidade dela, né, varia entre a sílaba tônica e a sílaba átona. Ocorre principalmente nas palavras derivadas, correspondendo à sílaba tônica da palavra primitiva. Certo? Então, a palavra primitiva, café. A sílaba átona é K e a sílaba tônica é fé. Mas se eu vou fazer uma palavra derivada da palavra café, cafezinho. Então, a sílaba átona K, a sílaba átona nho, a sílaba tônica zin e o fé. O fé é subtônica. Por quê? Porque a intensidade dela, a sonoridade dela fica entre a sílaba átona e a sílaba tônica. Ela não é a mais forte, mas também não é a mais fraca. Ela está nesse meio. Essa alternância de intensidade das sílabas é um dos elementos que dão melodia à frase. Olha, o homem busca a justiça. Então, quando eu digo ó, bus, ti, que são as 3 sílabas mais fortes dessas palavras, eu estou me referindo à sílaba tônica. Quando eu digo o, men, ca, jus, sa, eu estou me referindo à sílaba átona, aquela que eu pronuncio com menos intensidade. Entendendo, pessoal? Tônica, átona e subtônica. Agora, nós temos a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, certo? Na língua portuguesa, quando a palavra possui 2 ou mais sílabas, a sílaba tônica pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. Dependendo da sua posição, as palavras classificam-se em oxítona, paroxítona e proparoxítona. As oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a última, certo? Não confundam a acentuação gráfica, certo, com a sílaba tônica. A acentuação é quando a palavra recebe acento agudo e circunflexo.
E a sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais intensidade, independente de ser acentuada graficamente ou não, certo? Na língua portuguesa, quando a palavra possui duas ou mais sílabas, a sílaba tônica pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima sílaba. Dependendo da sua posição, as palavras classificam-se em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. As oxítonas são as palavras que têm como sílaba tônica a última sílaba, certo? Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Por exemplo, funil. A sílaba nil, que é a última sílaba, é a mais forte. Coração. São, que é a sílaba tônica, é a última, é a mais forte. Café. Café. É uma palavra oxítona porque a última sílaba é a mais forte. Palavras paroxítonas. São as palavras que têm como sílaba tônica a penúltima. Escola. Ou seja, pronuncio com mais intensidade a sílaba có, que é a penúltima sílaba. Livro. Penúltima sílaba. Caderno. Penúltima sílaba. E as palavras proparoxítonas? São as palavras cuja sílaba tônica é a penúltima, certo? Você vai contando a última, penúltima, antepenúltima sílaba. Árvore, república, exército. Notem que essas palavras, tendo como a sílaba tônica a antepenúltima sílaba, elas são sempre acentuadas. Como eu já expliquei para vocês. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Os monossílabos átonos e os monossílabos tônicos. Página 388. Vamos lá. Nós temos os monossílabos átonos e os monossílabos tônicos. Pessoal, nós já vimos que mono vem de sílaba. É o pedacinho da palavra. Então, apenas uma sílaba. Os monossílabos são tônicos ou átonos conforme a intensidade com que são pronunciados na frase. Observe. Que lembrança darei ao país que me deu? Tudo o que lembro e sei, tudo quanto senti. Esse é um poema, é um trechinho de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Então, os monossílabos átonos. Isso nós estamos na página 388, tá, gente? 388. São os monossílabos que? Ao, mi, ó, i. Porque são pronunciados tão fracamente que eles se apoiam foneticamente na palavra vizinha. Que lembrança, darei ao, que me, tudo que. Então, percebam que se não existir a palavra vizinho a ele, ele é tão dependente da palavra vizinho, que sozinho ele não existe. Certo? E os monossílabos tônicos? São os monossílabos deu e sei, porque tem autonomia fonética, não se apoiam na palavra vizinha, ou seja, são independentes. Se você colocar uma palavra dessa daqui, um monossílabo tônico desse daqui, numa frase, então a comunicação fica facilmente compreendida. Por quê? Porque ele tem um sentido completo, ele é independente, certo? Então, os monossílabos tônicos são os monossílabos deu e sei. De acordo, aqui eu estou levando em consideração aqui, pessoal, só esse trechinho do poema do Carlos Drummond de Andrade. São os monossílabos deu e sei, porque tem autonomia fonética, não se apoiam na palavra vizinha.
São átonos os seguintes monossílabos. Artigos: o, a, os, as, e uns. Os pronomes pessoais oblíquos átonos são mi, ti, si, o, a, os, as, lhe, nos e vos. As preposições a, com, de, em, por, sem e sob. As combinações de preposição e artigo a, ao, do, da, no, na, num e etc. Pronome relativo que. As conjunções e, mais, nem, ou, que e se. São tônicos os demais monossílabos, quer dizer, todos os monossílabos que não se enquadram, né, nesses átonos aqui que a gente acabou de citar, eles são tônicos. Por exemplo, pronomes pessoais oblíquos tônicos, mim, ti e vós. Pronomes possessivos, meu, teu e seu. Os verbos és, a, são, sei, dei, teu e leu. São só exemplos, tá, gente? Existe uma infinidade. Os substantivos lar, dor, sol, bar, mar, pó, pai, fé. E os adjetivos mal e bom. Pessoal, aqui o livro está citando apenas alguns exemplos, tá bom? Lá embaixo no quadrinho verde, onde tem observações com fundo vermelho, pode ocorrer que, conforme mantém ou não a sua autonomia fonética, o mesmo monossílabo seja átono numa frase, porém tônico em outra. Que é isso? O que aqui, ele é átono. Ele não tem independência na frase. Você não veio por quê? Que aqui é tônico. Ele já tem uma determinada autonomia dentro da frase. Letra B. Na língua falada, dependendo do sentimento do emissor, a sílaba pode ser enfatizada com intensidade e duração além do normal. É o chamado acento de insistência. Socorro! Você é malvado! Muito melhor. Então, pessoal, isso aqui a gente está colocando a título de curiosidade, mas essa letra A e letra B eu não vou colocar em prova, tá bom? Porque esse é um assunto mais que a gente precisa estudar lá no ensino médio, tá bom? Na página 389 da nossa gramática, página 389, nós temos uma atividade, certo? Questão 1. Leia o poema a seguir. Visão. Eu vi o amor, mas nos seus olhos baços, nada sorria já, só fixo e lento. Morava agora ali um pensamento, de dor sem trégua e de íntimos cansaços. Pairava como um espectro nos espaços, todo envolto no nimbo pardacento. Na atitude convulsa do tormento, torcia e retorcia os magros braços, e arrancava das asas destroçadas a uma e uma as penas maculadas, soltando a espaços um soluço fundo, soluço de ódio e raiva impenitentes, e do fantasma as lágrimas ardentes caíam lentamente sobre o mundo. Esse poema aqui, pessoal, é de Antero de Quental. Ele está no livro Melhores Poemas, certo? Então, pessoal, vocês vão fazer unicamente a questão 1, letra A e B. Questão 1, letra A e letra B. Letra A. Quais são as palavras monossilábicas que aparecem na primeira estrofe do poema? Primeira estrofe é o quê? É onde está separado por essa linhazinha em branco, tá bom? Então, são as 4 primeiras linhas. Letra B. Os monossílabos podem ser átonos e tônicos. Indique do exercício anterior os monossílabos átonos e os tônicos. Vocês vão fazer só a letra A e a letra B. Só a letra A e a letra B. Vamos lá, mãos à obra.
Somente letra A e letra B. Só a letra A e letra B. Letra A e letra B. Então, pessoal, vamos lá. Na letra A, quais são as palavras monossilábicas que aparecem na primeira estrofe do poema? Então, a primeira estrofe do poema é: eu vi o amor, mas nos seus olhos baços nada sorria já, só fixo e lento. Morava agora ali um pensamento de dor, sem trégua e de íntimos cansaços. Então, as palavras monossílabas que nós encontramos é eu, lá na primeira linha, no primeiro verso, vi o, mas, nos seus. Vamos lá para o segundo verso. Já, só, e. Lá no terceiro verso, as palavras monossilábicas. Lá no quarto verso, de, dor, sem e de. Certo? Na letra B, os monossílabos podem ser átonos e tônicos. Indique do exercício anterior, ou seja, da letra A, né, os monossílabos átonos e os monossílabos tônicos. Os monossílabos átonos são aqueles que têm uma intensidade menor do que o tônico, pronunciado com menos intensidade. O, mas, nos, é, de e sem. E os monossílabos tônicos são aqueles que são pronunciados com maior intensidade e ele tem uma certa autonomia dentro da frase ou da palavra. Eu vi seus, já, só
e dor. Então, os monossílabos átomos são, isso tudo referente só à primeira estrofe. O, mas, nos, e, de e sem. E os monossílabos tônicos, eu, vi, seus, já, só e dor. Na letra C, na segunda estrofe, há o predomínio de palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas a gente sabe que são aquelas palavras onde a penúltima sílaba é a mais forte. Então, justifique. Na segunda estrofe, pairava como espectro nos espaços, todo envolto num nimbo pardacento, na atitude convulsa do tormento, torcia e retorcia os magros braços. Então, olha, a palavra pairava como espectro, espaços, todo, envolto, nimbo, pardacento, atitude, convulsa, tormento, magros, braços, apresentam a sílaba tônica na penúltima sílaba. Apresentam a sílaba tônica na penúltima sílaba. Letra D. Há no poema 9 palavras polissílabas. Vamos identificar aqui primeiro, pessoal. Pensamento, lá na primeira estrofe, no terceiro verso. Pensamento, pardacento, pensamento, pardacento, atitude, lá aqui no terceiro verso da segunda estrofe. Retorcia, quarto verso da segunda estrofe. Arrancava, iniciando a terceira estrofe. Destroçadas, maculadas, impenitentes e lentamente. Lentamente. Na letra E, classifica as palavras caíam, ódio e lágrimas quanto ao número de sílabas e quanto à posição da sílaba tônica. Caíam, são quantas sílabas? 3. Então, a palavra trissílaba. Ela é uma palavra paroxítona. Por quê? Porque a mais forte é a penúltima. E ódio tem quantas sílabas? 2. Então, é uma palavra dissílaba. Dissílaba. E é paroxítona porque a penúltima sílaba é a mais forte. Lágrimas. É uma palavra trissílaba porque tem 3 sílabas. E proparoxítona porque a sílaba mais forte é a antepenúltima sílaba. Certo? Então, pessoal, olha, vocês vão fazer em casa para a gente corrigir na nossa próxima aula, certo? Nossa próxima aula que vai ser a nossa próxima aula de português, que vai ser na quinta-feira, porque na terça-feira, nós vamos fazer uma avaliação parcial de português, como eu já marquei com vocês. Terça-feira, avaliação parcial de português. Estou colocando na plataforma os conteúdos, mas de antemão vai ser os pronomes, todos os pronomes, né, que a gente já viu que são 7. Vamos ver os artigos, certo? E
acentuação tônica. Mas eu não vou colocar agora nessa avaliação parcial todo esse conteúdo que a gente está vendo aqui na gramática, não, tá bom? Eu vou colocar somente o conteúdo que a gente viu da gramática lá no módulo 3, tá certo? Então, vocês vão fazer em casa, para a gente corrigir na nossa próxima aula, a questão 2 e 3 da página 389 e a questão 4 e 5 da página 390. Então, questão 2 e 3 da página 389 e a questão 4 e 5 da página 390. Para a gente corrigir na nossa próxima aula, que vai ser na quinta-feira, porque nós vamos ter aula de português na terça, mas só que vai ser a avaliação parcial, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.